Olá, mais uma vez nós estamos aqui na nossa classe Esther, na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso, para aprender da Palavra de Deus. Nós estamos felizes por isso. É claro que nós gostaríamos de estar na nossa igreja, reunidos, mas infelizmente isso por enquanto não é possível. Então, temos que estar alegres, porque temos a liberdade e podemos estar juntos também aprendendo da Palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, porque de maneira soberana, Senhor, sabemos que o Senhor é quem controla todas as coisas, Senhor, e sabemos, Senhor, que a Tua presença na nossa vida é constante, Pai. Por isso queremos te pedir, Senhor, que o Senhor esteja conosco hoje, Senhor, que o Teu Espírito abra o nosso entendimento para que nós possamos aprender cada vez mais da Sua palavra, Senhor, e possamos, Senhor, realmente te adorar, te glorificar em todas as circunstâncias, em todas as coisas, Pai. Abençoa, Senhor, cada pessoa, Senhor, que está neste momento ouvindo da Tua palavra, Senhor, que todos nós possamos aprender hoje mais um pouco, Senhor, e buscar conhecer a Ti realmente, sabendo que isso trará a nós alegria, confiança e fé. Abençoa-nos em tudo, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, aqui na nossa classe Esther, nós temos estudado a Palavra de Deus e temos usado como um guia de estudos o livro de J.I. Packer, O Conhecimento de Deus. E hoje nós vamos para a nossa segunda lição, o povo que conhece seu Deus. E a grande pergunta que todo esse capítulo faz é: será que nós realmente conhecemos o nosso Deus? Será que podemos falar com tranquilidade que conhecemos Deus? Ou temos conhecimento acerca de Deus? Nós vamos ver qual que é a diferença entre conhecer a Deus e conhecer sobre Deus, conhecer acerca de Deus, né? E vamos ver que isso faz muita diferença na nossa vida. Será que realmente conhecemos a Deus ao ponto das frustrações do passado, das dificuldades do presente, realmente não nos afetarem? Porque aqueles que conhecem realmente o seu Deus não se afetam por essas coisas e podem ter a alegria que Pedro fala na sua carta em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Pois, sem tê-lo visto, vós o amais, e sem vê-lo agora, crendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória. Ter essa alegria inexprimível e cheia de glória depende muito do conhecimento do Deus que nós temos, de realmente conhecer a Deus. Aqueles que realmente conhecem a Deus não se preocupam com o que perderam por ser cristãos, né? Eu tenho uma vida muito difícil, muito regrada, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Não, os que conhecem a Deus, os cristãos verdadeiros que conhecem a Deus, eles não veem o que eles perdem, mas sim o que eles ganham, né? Como Paulo, em Filipenses, capítulo 3, versículos 7 a 10, disse: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo, escreveu Paulo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo, para o conhecer. Refúgio, esterco, né? Todo o resto, aquilo que eu perdi, era nada diante do conhecimento de Cristo Jesus. Esse privilégio de conhecer a Deus, de conhecer Deus e a ação de Deus na nossa vida, vale muito mais do que qualquer outra coisa que possamos ter perdido por estarmos vivendo a vida cristã. Nós podemos perguntar, mas como que alguém pode
realmente conhecer a Deus? E nós vamos ter algumas respostas clássicas a isso, né? Packer cita aqui algumas. É possível conhecer a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, em virtude de sua cruz e mediação, com base em sua palavra de promessa, pelo poder do Espírito Santo, por intermédio de um exercício pessoal de fé. Nós podemos conhecer a Deus através de todas essas coisas, né? De um estudo, do Espírito Santo falando ao nosso coração, de todas essas formas, nós podemos vir a conhecer Deus. No entanto, a alegria, a bondade e a liberdade de espírito, que são as marcas daqueles que conhecem a Deus, são raras entre nós. Alguém que conhece a Deus, alguém que conhece o Deus a quem nós servimos e a quem nós devemos honrar, sempre terá alegria na sua vida. Essa pessoa não vai chorar, essa pessoa não vai ter problemas? Vai, mas a alegria frente a essas circunstâncias, isso não é retirado, né? Porque Cristo mantém em nós o nosso conhecimento acerca de Deus, o nosso conhecimento acerca de como Deus age, de quem Deus é, nos garante essa alegria plena, nos garante bondade, né? Nos garante realmente essa liberdade de espírito. Então, o conhecimento de Deus real é raro, porque essas características, né, do cristão não são plenas em nós, porque efetivamente não conhecemos Deus na sua plenitude. A verdade é que um pouco de conhecimento de Deus é muito melhor do que muito conhecimento acerca de Deus. E aí nós temos dois pontos importantes. O primeiro é que é possível que alguém saiba muito sobre Deus sem ter muito conhecimento dele. Nós podemos ter pessoas que conhecem acerca de Deus, que conhecem profundamente a Bíblia, que conseguiram estudar nas línguas originais, né? Que tiveram um conhecimento teológico sobre aquilo. Então eles conhecem acerca de Deus, mas eles não conhecem Deus verdadeiramente. A verdade é que falar sobre temas cristãos, né, ter profundidade em discutir um tema, não necessariamente significa conhecer a Deus. Eu posso ler toda a obra, por exemplo, de Calvino, ser um estudioso, entender todos os preceitos dele, que ele coloca ali, toda a interpretação que ele faz da palavra de Deus, mas isso não quer dizer que eu estou conhecendo efetivamente a Deus na minha vida. A segunda coisa é que também é possível saber muito sobre piedade sem muito conhecimento de Deus. Hoje nós temos também, né, no mundo evangélico, no mundo cristão, muitos manuais. Como ser uma esposa cristã, como ser uma mulher que ora, como desenvolver uma vida devocional, e nós vamos aprendendo essas formas de nos comportar, de agir como cristãos, mas isso está longe de ser o conhecimento de Deus. Nós podemos aprender como agir, nós podemos muitas vezes ser tidos como pessoas extremamente piedosas, mas isso não significa que nós estamos desenvolvendo um conhecimento de Deus. É possível a gente conhecer então essas formas de ser um cristão, né, sem conhecer Deus na prática. Packer coloca aqui a seguinte frase: a questão não é saber se somos bons em teologia ou equilibrados na forma como lidamos com os problemas da vida cristã. A questão é, podemos dizer de forma simples e honesta, não porque sentimos que como evangélicos devemos conhecer, mas porque de fato precisamos conhecer. Nós podemos dizer que
conhecemos a Deus e que por isso o desprazer que tivemos ou o prazer que não tivemos em sermos cristãos não nos preocupa? Será que vivemos esse conhecimento na prática? Conhecendo a Deus, nós podemos dizer que o desprazer, se é que ele existe, né, da vida cristã, realmente não nos afeta? Ou será que nós estamos com um rol de regras de como viver, como parecer ser um cristão, sem termos um conhecimento de Deus real através das experiências da nossa vida? Na verdade, as experiências que nós passamos jamais vão nos dar o conhecimento da plenitude de Deus, do tamanho que o nosso Deus tem. Mas nós sabemos que é vivendo as situações, né, vivendo as circunstâncias que o Senhor nos permite viver, é que vamos nos aproximando desse conhecimento real e verdadeiro de Deus. Quais são, então, as evidências de que uma pessoa conhece a Deus? Quais são os efeitos, né, que o conhecimento de Deus produz em uma pessoa? Tem vários lugares na palavra de Deus que nós poderíamos ver isso. Mas alguém que traz esses elementos realmente de que conhece a Deus, uma pessoa que nós temos na palavra de Deus como um exemplo disso, é Daniel. E nós vamos ver na vida de Daniel como ele demonstrou que realmente conhecia a Deus. A primeira coisa é que aqueles que conhecem a Deus têm grande força para Deus. Em um dos capítulos proféticos de Daniel, nós lemos o seguinte, capítulo 11, versículo 32. O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. O povo que conhece o seu Deus se torna forte e ativo. Não existe atividade sem conhecimento de Deus, ela é vazia, né? Como ter força se nós não sabemos quem é o nosso general? Como ir por uma guerra sem saber que guerra é essa que nós estamos lutando e quem está à frente deste exército, né? Então, conhecer a Deus traz força, traz atividade para o seu povo. E esse versículo, ele aparece depois de uma conjunção mais, que é colocada em contraste com a atividade daquele que é um homem vil, que aquele que é vil estabelecerá a abominação desoladora e corromperá com palavras suaves e lisonjas aqueles que falharam em sua lealdade para com a aliança de Deus. Então, aqueles que não conhecem a Deus têm palavras lisonjeiras, têm uma aparência de piedade, mas aquele que conhece seu Deus, este sim é forte e ativo. E isso Daniel mostrou na sua vida, porque aqueles que conhecem a Deus, eles não se corrompem, né? Eles, quando veem Deus de alguma forma ser desonrado, Deus ser desprezado, ser desafiado, eles têm uma reação a isso. Eles não se conformam simplesmente com essa situação, mas eles se posicionam. E Daniel, durante o seu livro, né, junto com Sadraque, Mesaque e Abidnego, a gente vê que ele realmente se posicionou em todas as circunstâncias. Não é que eles foram rebeldes, né? Ah, não, mas, puxa, vai pegar mal, né? Se falar que não vai fazer alguma coisa, né? Então eu acabo... Isso é muito comum, por exemplo, na nossa vida, dentro das empresas, dentro do trabalho, algumas coisas que as pessoas consideram como comuns, naturais, que tem, né? E vão justificando posicionamentos contrários à verdade de Deus. E aqueles que conhecem a Deus, esses têm uma reação de realmente defender
a verdade de Deus, né? De se posicionar. Eles não aceitam que o seu Deus seja desonrado. Daniel, na prática, ele sempre se posicionou, né? Por exemplo, ele não se arriscou a uma possível contaminação ritual, né? Ao comer a comida do palácio, mas ele insistiu numa dieta diferente. Quando Dario proibiu a oração, o que ele fez? Ele orava 3 vezes ao dia de janela aberta, né? Para todo mundo saber, ele não estava ali escondido. Não, ele estava marcando posição. E hoje, irmãos, é cada vez mais difícil a gente marcar a posição. Muitas vezes se olha para a palavra de Deus buscando uma saída para não entrar em confusão, né? Então, não, isso aqui, esse texto, é uma questão de interpretação. Deus tem suas verdades. E aqueles que conhecem a Deus, que sabem o Deus justo, o Deus fiel, o Deus soberano que nós temos, esses realmente marcam posição diante de qualquer situação e se apegam à verdade da palavra de Deus. Aqueles que conhecem a Deus são sensíveis a qualquer situação em que a verdade e a honra de Deus estão sendo direta e tacitamente atacadas. Agora, é bom que fique claro que essa não é uma atitude somente externa. Não, eu tenho que ir lá na marcha, eu tenho que abrir a janela e gritar. Toda atitude de defesa de Deus, né? De manter os princípios de Deus, começa no coração. E é por isso que Daniel se dedicava à oração. Nós conhecemos o nosso Deus na oração, em conversa com Ele, podendo falar com Ele e o seu Espírito falar conosco. É impossível conhecer realmente a Deus sem falar com Ele. E nós temos a clareza, os nossos olhos se abrem para o agir de Deus quando nós conversamos com eles sobre as nossas necessidades. O meu irmão costuma dizer que a gente tem que orar pedindo, falando com Deus realmente aquilo que a gente quer. Por quê? Não é porque Deus precisa saber, né? Porque Deus sabe todas as coisas, independente de eu falar ou não. Mas isso deixa claro para mim, depois, verificar realmente a ação de Deus, né? Então, se por exemplo, eu peço ao Senhor, Senhor, me dá uma noite tranquila, e se eu falo isso para Deus e eu tenho a noite tranquila, no dia seguinte eu posso falar, puxa, eu pedi ao Senhor e Ele me deu. Se eu não converso com Deus, como é que eu estabeleço essa relação de comunhão com Ele? Né? Como é que eu vou conhecendo mais o agir desse Deus? Se eu não entrego a Ele as questões que são pesadas para mim, se eu não o adoro por cada situação, se eu não tenho essa intimidade com Ele. E Daniel começou sempre deste ponto. Ele não começou na rua, na praça, no palácio, gritando, falando, não. Ele começou orando sim com a janela aberta e dizendo, é para esse Deus que eu estou falando, é com este Deus que eu estou falando. Em Daniel, capítulo 9, nós lemos como o profeta, quando ele entendeu, né, que o tempo anunciado do cativeiro de Israel estava chegando ao fim e que ao mesmo tempo ele percebeu que o pecado da nação ainda estava provocando o julgamento de Deus, em lugar de misericórdia, ele procurou fazer o quê? Buscar a Deus com orações e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza, como está escrito em Daniel capítulo 9, versículo 3. E ele orou pela restauração de Jerusalém com uma veemência, com uma paixão e uma agonia de espírito que são completamente estranhas para a maioria de nós. Então,
este relacionamento de Daniel com Deus, né, baseado na súplica. E quando a gente fala aqui em súplica, às vezes a gente acha que é aquele pedido de oração que a gente faz, né? Ah, Senhor, me abençoa. Não, Daniel suplicava com panos, com jejum, mostrando para Deus o quanto que ele era nada diante daquilo. Eu estava vendo uma pessoa que provavelmente não conhece o Senhor Jesus, dizendo, né, dessa pandemia e falando, se a gente merecer, se a gente não merecer, vai acontecer isso, se a gente merecer. E eu fiquei pensando, né, puxa, como está distante de um conhecimento de Deus, porque nada do que fazemos nos torna merecedores sequer de um olhar de Deus. E é isso que Daniel fazia, ele se prostrava diante de Deus com sacos, com jejum e clamava, suplicava pelo povo, né? Quando ele percebeu que aquele povo estava em pecado e longe da misericórdia de Deus. E é isso que nós temos que ter consciência. Às vezes nós estamos numa posição ou temos uma idade em que já não é possível você fazer uma grande demonstração lá na rua, né? Falando sobre Deus e tal, mas nós podemos orar e suplicar pelo nosso mundo, pela forma como o nosso mundo tem se distanciado da verdade de Deus. O quanto, quando nós ouvimos certas reportagens, quando nós vemos certos costumes sendo estabelecidos, né, na nossa sociedade, e que nós sabemos que isso não agrada a Deus, o quanto que nós realmente nos prostramos e suplicamos a Deus para que Ele, na sua justiça, mas na sua misericórdia, tenha misericórdia, né, da humanidade. Então, o quanto que nós nos envolvemos em realmente conhecer o nosso Deus através da oração, da súplica, sabendo que aqueles que conhecem a Deus realmente têm força e são ativos. A segunda coisa é que aqueles que conhecem a Deus têm grandes pensamentos a respeito de Deus. O livro de Daniel, ele é repleto de pensamentos grandiosos a respeito de Deus. Daniel exalta a Deus, Daniel coloca a Deus realmente numa posição acima de qualquer outro Deus, né, que existia na época. Ele realmente exalta ao Senhor e o livro de Daniel, então, é repleto disso. Nós podemos ver que no livro de Daniel existe uma verdade central, que foi a verdade que Daniel ensinou a Nabucodonosor nos capítulos 2 e 4, que ele lembrou Belsazar no capítulo 5, dos versículos 18 a 23, que Nabucodonosor reconheceu no capítulo 4, que Dario confessou no capítulo 6, versículos 25 a 27, e que foi a base das orações de Daniel nos capítulos 2 e 9, que foi a base da confiança dele ao desafiar a autoridade nos capítulos 1 e 6, e da confiança de seus amigos a desafiarem a autoridade no capítulo 3. Todos esses momentos tiveram como verdade central, né, de tudo isso, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele sabe e prevê todas as coisas, e a sua presciência é predestinação. Ele, portanto, terá a última palavra na história do mundo e de cada um de nós. Então, essa verdade central de Daniel, né, que era a base da confiança dele, que era a base da confiança dos seus amigos. Eles puderam confiar e vencer as situações limite, né? Situação de você estar numa cova junto com leões. A gente já viveu muitas circunstâncias difíceis, mas pensa você numa cova com os leões. Pensa você entrando num forno de altíssimos graus lá, né, para ser consumido pelo fogo. E eles fizeram isso. Por quê? Porque eles confiavam nesse Deus Altíssimo
que era soberano sobre todas as coisas. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Daniel capítulo 2, versículo 20 a 22. Quando se tem essa consciência, né, esse conhecimento de Deus, de quem é esse Deus, você pode enfrentar as circunstâncias da vida. O problema é que nós temos um conhecimento teórico. Nós muitas vezes aprendemos tanto lá da palavra de Deus, mas o conhecimento de Deus, ele não está dentro de nós, traduzido na nossa vida, né? Quando a gente lê aqui que Deus, de eternidade a eternidade, é quem muda o tempo e as estações, como é que nós podemos ficar desesperados, né, diante das notícias dos jornais? Quando está escrito aqui que é o Senhor quem estabelece reis, remove reis. Como que nós queremos que esteja na nossa mão fazer isso, né? Ah, não, porque tem que ser assim. E nos desgastamos, muitas vezes damos mau testemunho com as nossas palavras. Brigamos por política e por políticos mundanos, quando nós poderíamos estar usando esse tempo para falar daquele que realmente rege todas as coisas e que não é limitado a um país ou outro, mas que ele rege o mundo. Ele é o soberano Senhor. Então, muitas vezes nós estamos focados em coisas que não refletem o conhecimento de Deus. Daniel estava dentro de um palácio. Daniel estava envolvido ali nas questões, mas acima de tudo, ele sabia quem é que regia todas as coisas, quem era o Deus soberano de todas as coisas. Então, Daniel podia apregoar realmente desse Deus, falar, ter grandes pensamentos acerca de Deus, né? Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. A ti, ó Senhor, pertence a justiça. Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz. E assim poderíamos ler muitos outros versículos no livro de Daniel. Um livro que exalta ao nosso Deus. Aqueles que conhecem a Deus têm grandes pensamentos sobre Deus. Sabem que seu Deus é grande, então não limitam o seu pensamento. A terceira coisa é que aqueles que conhecem a Deus mostram grande coragem por Deus. Daniel e os seus amigos realmente arriscaram, né, o seu pescoço, mas não foi uma coisa inconsequente. Eles tinham consciência das consequências de tudo aquilo, né? O que aconteceria com eles se Deus não os livrasse? Então, apesar de toda essa consciência de que eles teriam sofrimento e dor, né? Porque ninguém morre na primeira dentada do leão, né? Ou logo quando começa a pegar fogo lá, vai haver sofrimento. Mas eles tinham consciência das consequências desse sofrimento, né? Mas, ao mesmo tempo, eles estavam convencidos da sua posição acerca de Deus e da lealdade que eles deveriam ter a Deus. E isso fazia com que eles enfrentassem aquela situação. Por quê? Porque, assim como diz em Atos capítulo 5, versículo 29, eles sabiam que importava mais obedecer a Deus do que aos homens. Por quê? Porque eles tinham a vida deles como preciosa, contanto que eles completassem a carreira. Atos capítulo 20, versículo 24. Então, este era o espírito de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam conscientes de que não importavam as circunstâncias,
o que eles deveriam fazer era se manter leais ao Deus verdadeiro, né? E nós vemos o que acabou acontecendo com eles, né? O que a gente tem que ter clareza é que em nenhum momento eles tinham absoluta certeza de que eles sairiam de lá, né? Mas eles sabiam que eles estavam com Deus e que isso para eles era o mais importante, que eles não iam abrir mão de defender a verdade de Deus, de fazer algo para se contaminar, para sair com a sua vida ali livre, né? E eu fico pensando que esses rapazes estavam ali defendendo a verdade de Deus por algo muito forte, que é a sua vida. É você perder a sua vida. E mesmo assim eles se mantiveram firmes. E muitas vezes cristãos abrem mão das suas posições para não perder um amigo, não ficar mal na hora do almoço, né, naquela conversa que você está tendo, para se manter no grupo. A gente vai abrindo mão de defender as coisas por tão menos do que a vida. E eles, que estavam ali arriscando a vida, né, se mantiveram firmes. E às vezes nós não queremos arriscar. Não queremos arriscar um emprego, não queremos arriscar uma amizade, não queremos arriscar um olhar diferente de alguém. Então vamos lidando com as coisas sem defender realmente as verdades de Deus, sem se mostrar leais ao Deus que nós conhecemos. E a quarta coisa muito importante daqueles que conhecem verdadeiramente a Deus é que eles alcançam grande contentamento em Deus. Essa questão do contentamento, ela é tão fundamental. O descontente, aquele que não está satisfeito em Deus, ele não conhece a Deus. Ele não conhece as riquezas que há em Deus. Porque geralmente esse descontentamento é em função de alguma situação da vida. Ou porque você não tem, ou porque você não tem a saúde que você queria ter, ou porque você não tem os bens que você queria ter, o conforto que você queria ter, o marido que você queria ter, né? E você vai se tornando uma pessoa descontente, amargurada e triste. E quem conhece realmente a Deus não dá lugar a esse descontentamento. Os que conhecem a Deus são contentes. Por quê? Porque dentro deles existe a paz verdadeira. A paz que está lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E em Romanos 8, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, herdeiros de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Tantos versículos que mostram que realmente o poder de Deus agindo, existe um contentamento, uma paz real na vida daquele que conhece a Deus. Ele sabe exatamente que todas as circunstâncias estão realmente na mão do grande Deus. E isso faz com que ele tenha contentamento e alegria no seu cotidiano e na sua vida. Esta paz, Sadraque, Mesaque e Abednego conheciam. Daí vem o contentamento com que firmaram sua posição quando Nabucodonosor disse: se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E aí vem a resposta deles, né? Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Ou seja, quer viva, quer morra, eu vou estar contente. A minha escolha pertence ao Senhor, né?
Está na mão do Senhor, eu viver ou eu morrer. Então, se o meu Deus quiser, Ele vai me livrar dessa fornalha. Agora, se Ele não quiser, o Senhor saiba que nós não vamos adorar, né, a um Deus falso. Então, essa resposta demonstra o contentamento que existia na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Quer a vida deles fosse cumprida, quer fosse curta, eles iriam ser felizes da mesma forma. Agora, existe no seu coração, existe no nosso coração, esse desejo real de conhecimento de Deus? Como fazer então para que a gente tenha esse conhecimento de Deus dessa forma? Não um conhecimento acerca de Deus, não simplesmente lermos livros teológicos, né, ou manuais de viver cristão, mas realmente conhecer Deus no nosso dia a dia, nas nossas circunstâncias. Mas como ter esse conhecimento de Deus? Packer aqui diz que nós devemos conhecer a Deus fazendo duas coisas. Primeiro, nós devemos reconhecer quanto carecemos do conhecimento de Deus. Nós temos que reconhecer que o conhecimento de Deus, ele é fundamental para a nossa vida, para a nossa alegria, para que possamos realmente ser bondosos, para que nós possamos realmente ter uma vida cristã que glorifique a Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer que nós precisamos desse conhecimento de Deus. E em segundo lugar, nós devemos buscar o Salvador. Quando estava aqui na terra, Jesus disse para que os homens, né, o buscassem, porque aqueles que o buscassem iriam conhecer a Ele, e os que o conhecessem conheceriam o Pai. Então, buscando o conhecimento de Jesus, né, buscando saber sobre Jesus, nós vamos aprender também de Deus, do Pai. É isso que Jesus nos disse. Jesus não está mais fisicamente aqui conosco, mas isso não faz a menor diferença espiritualmente. Aqueles que buscaram o Senhor Jesus até encontrá-lo, pois a promessa é que, quando buscarmos de todo o coração, certamente o encontraremos, são os que poderão se colocar perante o mundo para testificar que conhecem a Deus. Então, a busca de Jesus, a busca por ter Jesus em sua companhia, por Jesus fazer parte do seu cotidiano, vai te levar para Deus. Um povo que conhece o seu Deus. É isso que nós devemos ser, né? É isso que nós devemos ter como meta na nossa vida. Não um simples conhecimento teológico, que não é simples, né? Que demanda tempo, é claro, e muito estudo, e é muito importante. Mas, acima de tudo, uma vida com esse Deus. Uma vida em que nós possamos ver no cotidiano a manifestação do poder do nosso Deus. É isso que vai nos fortalecer. É isso que vai nos dar força para manter posição, para glorificarmos o nome do Senhor em todas as circunstâncias, que nós possamos buscar conhecer a Deus, né, dessa maneira real, para que a nossa vida venha sempre glorificar o nome do Senhor. Que tenhamos uma excelente semana, um Feliz Natal para todos e que Deus possa ser cada vez mais conhecido na nossa vida.